Vamos falar um pouco sobre definições na aula de Introdução à Análise de Sinais e Sistemas. Os sinais contêm informações sobre o comportamento ou a natureza de algum fenômeno. Os sinais podem descrever uma grande variedade de fenômenos físicos, ou seja, um sinal é uma abstração ou uma indicação de algum fenômeno da natureza. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, alterações bioquímicas no cérebro, o canto de pássaros, o batimento cardíaco, contração muscular e a conversação entre pessoas são exemplos onde encontramos sinais. Além desses, por exemplo, fluxo elétrico de um circuito, tensões e correntes como uma função do tempo em um circuito elétrico, ou quando consideramos um circuito elétrico RC simples, as variações ao longo do tempo nas tensões da fonte e no capacitor são exemplos de sinais, dado aqui por esse gráfico. Ou se considerarmos um circuito mecânico simples de força e velocidade sobre um automóvel, as variações ao longo do tempo da força aplicada e da velocidade resultante do automóvel são exemplos de sinais. Aqui, por exemplo, um sinal da velocidade no tempo. Ou se consideramos o mecanismo vocal humano, que produz fala ao gerar flutuações na pressão acústica. A gravação de um sinal de fala é obtido com o uso de um microfone para detectar as variações na pressão acústica, que depois são convertidas em um sinal elétrico. Aqui, por exemplo, mostrado por esta figura aqui. Variações da pressão acústica, detectado por um microfone e convertido num sinal elétrico. Sons diferentes correspondem a diferentes variações da pressão acústica, e o sistema vocal humano produz a fala inteligível ao gerar sequências específicas dessas variações. Além disso, podemos definir também o sinal como um conjunto de dados ou informações, por exemplo, o sinal de um telefone ou de televisão. Aqui na televisão representada um conjunto de pixels, ou o registro de vendas de uma corporação ou os valores de fechamento da bolsa de negócios. Matematicamente, um sinal é definido como uma função de uma ou mais variáveis independentes que representam um fenômeno físico. Embora os sinais possam ser representados de diferentes maneiras, a informação do sinal está sempre contida em algum tipo de variação. Variação no tempo, variação no espaço. Como exemplo de um sinal de uma variável independente, podemos considerar um sinal de fala, que pode ser representado matematicamente pela pressão acústica como uma função do tempo. Então, o tempo é a variável independente. Como exemplo de um sinal de duas variáveis independentes, podemos citar uma imagem, que pode ser representada pelo brilho como uma função de duas variáveis espaciais. Então, as duas variáveis independentes aqui seria a localização x e y. Ao longo desse curso, nossa atenção vai ser voltada para os sinais envolvendo uma única variável independente. E, por conveniência, vamos nos referir a esta variável independente como sendo o tempo. Mas todas as discussões que vamos levantar aqui poderiam ser também aplicadas de maneira equivalente por outros tipos de variáveis independentes. Por exemplo, na geofísica, sinais representando variações de quantidade físicas, como densidade, porosidade, resistividade elétrica, em função da profundidade, são usadas para estudar a estrutura da Terra. Além disso, o conhecimento das variações de pressão do ar, da temperatura, da velocidade do vento em função da altitude é extremamente importante em pesquisas meteorológicas. Ou mais um exemplo, quando uma carga elétrica é distribuída sobre um corpo, o sinal é a densidade de carga, uma função do espaço em vez do tempo. Outra definição importante que temos que falar nessa aula é sobre sistemas. O sistema responde a um sinal na entrada. Esse sinal pode ser específico ou pode ser qualquer sinal, produzindo um outro sinal na saída ou algum comportamento desejado. Por exemplo, um circuito elétrico é um sistema que responde a tensões e correntes aplicadas.
Ou quando o motorista do automóvel pressiona o pedal do acelerador, o veículo responde aumentando a velocidade. Nesse caso, o sistema é o automóvel. A pressão sobre o pedal do acelerador é o sinal de entrada do sistema e a velocidade do veículo é a resposta ou a saída do sistema. Um programa de computador para o diagnóstico automatizado de eletrocardiogramas pode ser visto como um sistema que tem como sua entrada um eletrocardiograma digitalizado e que produz estimativas de parâmetros, como a frequência cardíaca, como saídas. Uma câmera fotográfica é um sistema que recebe luz de diversas fontes, inclusive refletidas de objetos, e produz uma fotografia. Ou um braço de um robô, é um sistema cujos movimentos são resposta a entradas de controle. Em aulas futuras, vamos falar em mais detalhes sobre o conceito de sistemas.